Amém, irmãos? Abra comigo Atos capítulo 6. Quero compartilhar uma mensagem com vocês. É algo importante. Hoje, na hora que o Mateus começou a fazer o momento da oferta, eu fui tentar fazer o meu dízimo, acho que o Alisson também, e não estava fazendo, estava dando erro na conta do Bradesco. Então, se aconteceu com você, pode mandar no banco Cora, tá bom? Ou tentar novamente, porque depois deu certo, tá? Pelo jeito tá... Oi? Ou procura o Guilherme Carvalho, que está lá, de blusa do exército, lá, o guerreiro, tá? Soldado. Então, Atos capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim: quem trouxe Bíblia de papel aí, irmãos? Amém, glória a Deus. Isso aí, tem gente que até levantou assim, ó, isso mesmo, irmãos. Atos 6, a partir do verso 1. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, que era prosélito de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, que, orando, lhe impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia em Jerusalém, o número de discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Vamos orar? Jesus, eu quero nessa noite te entregar todo esse ambiente. Eu quero orar para que o Senhor envie o seu Espírito Santo numa medida maior aqui no nosso meio. Eu oro clamando para que o Senhor nos presenteie com o espírito de sabedoria e revelação, Pai. Eu oro para que o Senhor deposite sobre nós, Pai, graça para compreender, graça para ser ministrado pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu quero, semelhante do que eu fiz aqui pela manhã, eu quero ministrar uma mensagem que muitas vezes ela vai posicionar o nosso coração. Conversando com alguns irmãos, né, e alguns mesmo, muitas pessoas elas param num dilema e muitas vezes se torna até uma crise no coração a respeito de não saber o que faz para que a gente possa viver a vontade de Deus. Então ainda esses dias a gente conversando, eu e a Amanda, com um casal muito querido, e esse foi um dos dilemas apresentados. Eu não sei o que eu faço hoje, eu não sei se eu invisto nisso, se eu invisto naquilo, o que eu faço para que de fato eu viva a vontade de Deus? Eu tenho palavras diferentes, então qual deve ser o meu posicionamento? Como eu preciso agir hoje, como eu preciso viver hoje, para que a vontade de Deus se cumpra na minha vida? Então, pensando nisso, eu quero hoje ministrar uma mensagem que fala muito do posicionamento que Deus espera de nós. Eu quero utilizar esse texto, e esse texto ele fala ali de quando a igreja do primeiro século ela está começando, porque, irmão, isso aqui que nós estamos vivendo hoje, sabe, não foi invenção humana. Igreja não é invenção humana. Se reunir aos domingos, ter relações profundas, isso não foi o homem que inventou, isso foi Deus que estabeleceu na terra. Foi Deus que, segundo a sua vontade, através de homens que os viram, os apóstolos daqueles dias, foi Deus que começou a desenrolar esse projeto, e é apenas por meio da igreja que Deus comunica a sua vontade. Deus não faz nada na terra senão por meio da igreja. A gente vai ver nas cartas em Apocalipse, quando ele vai escrever aquelas cidades, né, as igrejas que se reuniam na cidade da Ásia Menor. Você vai perceber que tudo ele comunicava por meio da sua igreja. E a gente precisa talvez definir muito bem o que é igreja. Eu não estou dizendo que Deus não faz nada a não ser pelo culto de domingo.
Eu não estou dizendo que Deus não faz nada, a não ser por uma reunião dentro de 4 paredes, porque igreja é a Assembleia dos Santos, a igreja é a reunião, é o ajuntamento dos filhos de Deus, daqueles que foram alcançados pela graça, daqueles que foram regenerados, daqueles que abriram mão, segundo a bondade de Deus, da velha natureza, e hoje vivem segundo a nova natureza, que é Deus esculpindo em nós Cristo Jesus, nós a imagem do seu Filho. Então tudo que Deus vai fazer é por meio da sua igreja. Tudo que Deus deseja fazer, deseja comunicar, sempre será por meio da sua igreja. E aqui nessa passagem, vai falar bem como Deus começa a estruturar, qual é a estrutura da liderança da igreja. E nesse momento, Deus, através ali dos apóstolos, Ele traz um perfil para escolher esses homens. Quais seriam os homens escolhidos para trabalhar nessa estrutura de liderança da igreja do primeiro século? E eu quero utilizar desse padrão de como Deus escolheu esses homens, para espelhar isso, para que a gente consiga entender aquilo que Deus deseja de nós como posicionamento. Fica claro? Vocês estão muito quietos, gente. Vocês estão cansados? Quem descansou hoje? Amém, amém. Quem não descansou? Tem gente que ficou num limbo, né? Então, qual que é o lugar? Você não cansou, você não descansou. O que você fez hoje? Avatar, né? Mas eu quero falar justamente sobre isso, e para isso eu quero andar um pouco nesse texto, versículo a versículo, e em alguns momentos eu vou utilizar até a parte A e B de cada versículo. E eu quero começar a partir do verso 1, que ele começa dizendo ali de Atos, capítulo 6, naqueles dias, aumentando o número de discípulos, houve murmuração. Irmãos, a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui com vocês é que quando algo começa a avançar na nossa vida, quando nós começamos a crescer, quando Deus começa a nos abençoar a ponto de que aquilo que nós estamos fazendo começa a dar certo, uma coisa que sempre vai vir de mão dadas com o sucesso, com o avançar, com o crescer, com o prosperar, é problema. Você percebe que aqui a igreja ela começa a ganhar uma estrutura, o evangelho está sendo pregado. Atos, no capítulo 2, a partir do verso 42, a Bíblia vai dizer que eles perseveravam em oração, na doutrina dos apóstolos. A Bíblia vai dizer que eles tinham a simpatia de todos, e o fruto disso é que as pessoas começaram a chegar naquele lugar. Porque uma coisa que nós precisamos entender é que uma boa pregação, a pregação do evangelho, uma boa cultura de oração, onde tem presença de Deus, sempre vai atrair pessoas, e aonde tem pessoas tem problema. O problema, ele é algo que ele acompanha os que estão dando certo. Se alguém puder trazer uma água para mim. Problema, ele acompanha as coisas que estão dando certo. Sempre que a gente olha para o lugar onde a gente deseja que Deus nos leve, talvez nós temos a mentalidade, nossa, quando Deus fizer algo na minha vida, quando Deus me presentear, quando Deus responder a minha oração, então a gente tem uma sensação que, então, os nossos problemas serão cessados. Mas a grande verdade é que avanço anda de mãos dadas com problema, meus irmãos. Eu vou dar um testemunho assim para você. Eu lembro que quando nós começamos a nos reunir como origem, não tinha nem nome, tinha pouquíssimas pretensões. E eu lembro que o nosso desejo era: a gente vai se reunir para pregar a palavra um para o outro, a gente vai ter um tempo de adoração, a gente vai orar, a gente vai ter profundidade entre nós. Eu lembro que até uma das nossas pautas é que a maioria das igrejas que a gente ia pregar, e irmãos, acredite, é que eu tinha um problema naqueles dias, né? Como eu liderava jovens antes de começar a igreja, toda igreja que me chamava para ir, na maioria das vezes, era igreja que era culto de jovens. E aí quem me convidava não era o pastor, era o líder de jovens. Só que o pastor estava lá no dia. E quase sempre a mensagem que eu pregava, ela era um pouco ofensiva para aquela comunidade. E hoje eu entendo mais do que nunca que de fato a gente tem que respeitar cada comunidade. A gente tem que respeitar quando alguém te chama para ministrar, você precisa compreender o que aquela comunidade vive para você contribuir, não achar que você é o João Batista daquele lugar.
Mas eu lembro que uma conversa minha com o Jordão na época foi: eu quero um ambiente onde eu possa pregar uma mensagem que eu não precise diminuir ela, que eu não precise me preocupar se ela será ofensiva para a estrutura de igreja do lugar onde eu estou indo. Então eu lembro que nós começamos nessa ideia: vamos nos reunir, vamos partilhar do coração, vamos compartilhar a mensagem que queima dentro de nós, vamos ter profundidade nas relações, vamos viver. Só que o que começou a acontecer? Pessoas começaram a chegar, e de repente pessoas estão chegando, e de repente chega um salão, e de repente o que antes era só se reunir, que a gente só precisava limpar a sala do apartamento, se tornou um boleto para pagar aluguel de um salão. Mas o tempo foi passando, não tinha mais só boleto para pagar aluguel de um salão, começou a chegar famílias, crianças, começou a chegar dilemas que eu não estava acostumado a lidar com eles, começou a chegar, aí veio a necessidade: temos que abrir um CNPJ. E aí vão dizer que a igreja não paga imposto, né, irmãos? Mentira, tá? Muito mentira. Só de imposto do aluguel todo mês aqui é R$ 1.200, então paga imposto sim. Só que a grande verdade é que tudo que começa a avançar, tudo que começa a crescer, vai trazer junto consigo problema, desafio, dilemas. Então nem sempre que nós temos problemas, isso quer dizer que a gente está fazendo alguma coisa errada. Às vezes a gente está tendo problemas porque a estrutura começou a crescer. Às vezes a gente está tendo problema porque nós também já não somos mais os mesmos. Talvez a gente tinha reflexões superficiais que faziam a gente ignorar um monte de coisa que estava errada. Nossa vida era como se fosse uma mesinha, sabe, de 6 botões. Só que agora começou a ampliar, e de repente nossa vida virou uma mesinha de 36 botões. E a gente se torna os seres que nós temos reflexões mais complexas a respeito da vida. Então aquilo que não importava, agora passa a importar, irmãos. Então a vida, ela vai trazendo esse tipo de problema conforme a gente vai avançando. Lembra você na sua época que você ia para a escola, você chegava, assistia um Globo Esporte, o almoço estava na mesa, malemar lavava a louça, né? Se arrepende você que não lavava a louça. Depois você dormia, acordava, assistia uma sessão da tarde, né? Não tinha tantos streamers naqueles dias. Depois você ia para a rua jogar bola, arrancar o tampão do dedo, vinha para casa, jantava, dormia para ir para a escola outro dia. Quem tem saudade desses dias, irmãos? Eu não sei você, eu tenho saudade desses dias. Não tinha um pardalzinho para dar água, né? Como que se diz? Não tinha um boleto para pagar, mas o sonho daqueles dias era fazer 18 anos e tirar a carta, não era? Terminar o terceirão, né? Vocês fizeram camisa do terceirão? Faz ainda hoje essas coisas, gente? Não faz mais? Quem terminou a escola aí faz pouco tempo? Faz? Não, Diego, você não terminou. Não, Diego, não, Diego. Mas você percebe, e naquele tempo a gente tinha tão poucas responsabilidades. Por que você fez isso comigo, Diego? Naquele tempo a gente tinha tão poucas responsabilidades, a gente sente saudade. A gente não via a hora de fazer 18 anos, mas fez 18 anos, tirou a carta, descobriu que tem IPVA, IPTU, Escola das Crianças, descobriu que tem convênio para pagar, descobriu que tem um monte de coisa. Porque avanço envolve problema, avanço envolve desconforto, avanço nos estica. E sabe o que nós precisamos aprender, irmãos? Se nós queremos avançar, a primeira coisa, nós precisamos parar de nos queixar dos problemas que são oriundos aos avanços que Deus deu na nossa vida. Às vezes a gente vai ver, irmãos, que, poxa, Deus entregou a empresa, o irmão está chegando lá, pastor, você não sabe o que é ter 30 funcionários, pastor, como é difícil. Espera aí, irmão, repete para você ouvir. Deus te deu a graça de ter 30 funcionários? Não, pastor, você não sabe como é difícil pagar a escola das crianças. Espera aí, irmão, Deus te deu a oportunidade de você colocar o seu filho numa escola particular. Não, irmão, pastor, eu não aguento mais, tem que pagar convênio. Você consegue pagar um convênio na sua casa? Irmãos, nós precisamos mudar a nossa ótica. Sabe o copo meio cheio? A gente precisa ver o copo meio cheio. Porque problema faz parte da vida de alguém que está avançando, que está crescendo, que está se desenvolvendo.
Como eu disse, nós temos saudades do tempo da gente ficar assistindo TV Globinho, Teletubbies, todas aquelas coisinhas que tinha naqueles dias. Mas se alguém te perguntasse para você, olha, você trocaria a vida que você tem hoje pela vida que você tinha naqueles dias? Eu não sei você, eu jamais trocaria. Eu jamais trocaria. Porque ter filho dá trabalho, gente? Quem acha que ter filho dá trabalho? Gente, vocês falam. Vocês só dão risada, vocês não falam. Dá trabalho. Só que eu tenho refletido nesses dias, ainda ontem e hoje eu respondi da mesma forma. Ontem estava no aniversário, perguntaram para mim, e as crianças estão dormindo? Né? As pessoas sabem a pergunta certa, né? Aí hoje novamente me perguntaram pela manhã, e as crianças estão dormindo? Eu falei, gente, para de me perguntar isso aí, que eu sinto que eu estou reclamando quando eu vou falar. Não está dormindo. Mas ao mesmo tempo, irmãos, ontem, ainda antes de dormir, eu e a Amanda, a gente começou a ver uns vídeos da Aurora, ali com 1 aninho, na fase mais difícil assim que foi pra gente ali. A gente estava sentindo saudade. Hoje a Aurora já dorme bem, e eu já sinto saudade daquela época que ela não dormia nada. Nós precisamos aprender a abraçar e encontrar alegria em meio às dificuldades, quando elas são consequências de avanços que Deus entregou na nossa vida. Você precisa olhar para a sua empresa, meu querido, e não ficar, sabe, com uma autocomiseração. Como a sua vida é difícil, amigo, como você é privilegiado. Num cenário onde poucas pessoas conseguem ficar de pé empreendendo, dado o tanto de imposto que tem que ser pago, você consegue ter funcionários. É uma dádiva de Deus para a sua vida. Então, a primeira coisa, irmãos, que nós precisamos entender, quer viver a vontade de Deus para a sua vida? Isso vai te dar muito problema, isso vai te trazer muitas demandas, isso não vai tornar a sua vida mais calma, isso vai tornar a sua vida mais cheia ainda. Eu tenho entendido uma coisa, Deus não escolhe, Deus não chama pessoas desocupadas, Deus chama pessoas ocupadas para tornar a vida delas ainda mais ocupadas. É muitas vezes no meio dessas tempestades de atividades, é muitas vezes, sabe, nessa correria. Eu aqui ainda disse, hoje pela manhã, eu me lembro ali para o ano de 2015, me casei em 2015 para 2016, eu trabalhava viajando e viajava bastante, 600, 700, 800 quilômetros por dia, todos os dias, né? Não recomendo, né? Janeiro de 2017, dei PT num carro dormindo às 7 da manhã, então não recomendo para você. E eu lembro que por várias vezes eu fui e voltei ouvindo uma pregação e chorando. E por que eu estava chorando? Porque eu estava dizendo, Deus, eu estou indo fazer algo que eu não gosto de fazer. Eu queria estar em casa lendo Bíblia, eu queria estar em casa estudando, eu queria estar em casa orando. E eu não vi a hora de chegar o momento onde eu estaria fazendo aquilo que eu amava. Pois bem, aconteceu. E eu comecei a perceber que, no meio desse processo, quando eu vim para ser assalariado da igreja, agora, poxa, 24/7, estou só para a igreja. E eu comecei a perceber que eu tinha mais tempo para orar e ler Bíblia naqueles dias do que hoje. Verdade, gente. Porque essas demandas vão tomando, os problemas vão acontecendo, tudo vai crescendo. Só que sabe o que Deus espera de nós? Não é que só as nossas posses, as nossas finanças, o nosso ministério, a nossa relevância cresça. Deus quer que a gente crie casca com os problemas. A gente sempre precisa ser maior do que aquilo que Deus está nos dando, para a gente não negociar Deus por aquilo que Ele está nos dando. Então os problemas são instrumentos de Deus para fazer a gente crescer na medida do crescimento externo que Ele está nos entregando. Ninguém vai chegar sem vencer problema, ninguém vai chegar sem vencer desafio. Você olha, nossa, a vida de pastor deve ser tão maravilhoso, né? Toda a família do pastor deve ser salva, todos os boletos dele devem ser pagos por Miguel, né? Luta bastante batalha. Os filhos deles não devem ficar doentes. Irmão, eu estou falando brincando, eu sei que você não pensa assim, né? Só para a gente contextualizar aqui. Mas a grande verdade é que isso vai acontecer na nossa vida sempre, irmãos.
diante dos problemas, a gente precisa ter eles como dádivas de Deus na nossa vida. Então vamos lá. Eles começaram a ter problemas. E qual que era o problema? Existiam dois grupos ali, dois grupos culturais no interior do povo judeu, que era o povo judeu, né, o judeu raça pura, judeu, e haviam os helenísticos. E quem eram esses? Eram judeus de fala grega, judeus que se converteram, gregos que se converteram ao judaísmo. Então, naqueles dias, as viúvas, elas recebiam distribuição de alimento da igreja, né? Eles sustentavam as viúvas. Então estava tendo uma diferença, que as viúvas de pura raça estavam recebendo, e as viúvas daqueles judeus de fala grega, eles não estavam recebendo. Então começa a crescer, gente, tem BO, tá? Sempre. Não reclame do BO, não reclame dos problemas. Muito da nossa maturidade está na nossa capacidade de lidar com sobriedade, sabedoria e saúde com os problemas. Você não vai conhecer ninguém que é bem sucedido que não tem bastante problema para resolver. Amém? É assim ou não é, gente? Nossa, aquele empresário querido, pergunta se ele está dormindo à noite. Tá bom? Então, primeiro problema é sintoma de crescimento. Problema é sintoma de que eu estou no lugar que Deus deseja que eu fique, ou o lugar que Ele me plantou para frutificar. Agora, na parte B, vai dizer que diante do problema, agora eles tomam uma atitude. Qual que é a atitude? Levantar pessoas para resolver o problema. E aqui está algo que talvez vai mexer bastante no nosso conceito de chamado, no nosso conceito de quando Deus vai fazer algo na nossa vida. Porque muitas vezes nós queremos que Deus nos levante, que Deus nos promova, para que assim Ele resolva o nosso problema. Então quem não corou, Deus até quando? Deus até quando o Senhor vai me deixar escondidinho aqui no meu lugar? Deus até quando o meu patrão não vai me ver para me promover? Deus até quando? Só que a gente vai perceber que Deus não levantou Estevão mais os outros 6 simplesmente para promover eles. Deus levantou eles porque eles eram resposta à problemática daqueles dias. Então Deus não levanta pessoas simplesmente para honrar essas pessoas. Deus levanta pessoas para resolver problemas. Presta atenção, 1 Coríntios 4,17: por esta causa eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Jesus Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Então Paulo está dizendo para aquela igreja que ele enviou Timóteo até eles. Agora a questão é a seguinte, irmãos: não era Timóteo que estava recebendo uma oportunidade ministerial de Paulo para pregar na cidade de Corinto. Era a cidade de Corinto que necessitava daquilo que o jovem Timóteo tinha. Então Deus não vai nos levantar porque nós estamos nos esperneando que nós queremos um lugar, entende? Mas Deus vai te pôr em lugares aonde você tem e você é a resposta para aquele lugar. E irmãos, eu procuro pensar sempre que todo lugar de atuação tem um tesouro escondido. Você percebe que tem pessoas, elas pegam uma atividade simples, elas pegam uma responsabilidade simples, só que elas começam a tratar com tanto valor, com tanto amor, que aquilo que era simples começa a brilhar os olhos das outras pessoas. Em tudo nós vamos ter a oportunidade de construir um casebre, ou de fato pôr o nosso coração e construir algo que vai se tornar modelo para as outras pessoas. Então talvez você está, pastor, meu patrão não me nota. Irmão, você só faz o que ele pede. Não, mas não é isso, ele não me paga para fazer o que ele pede? Meu irmão,
Quem sabe Deus está pedindo para você pôr o seu coração. Você vai desenvolver um sistema novo que vai otimizar o trabalho da sua empresa, do setor que você está. Nós, como filhos de Deus, nós somos chamados, Colossenses 3:23, acho que é isso. Tudo que fizerem, faça como para o Senhor. Deus está nos chamando para pôr o nosso coração em tudo que nós fazemos. Deus não está chamando a gente apenas para a gente ficar esperneando, para a gente ter o nosso lugar, seja na igreja, irmãos, seja numa empresa, seja na família, seja num ciclo de amizade. Nós precisamos nos tornar resposta para os lugares, para as pessoas, para os ambientes. Deus levanta Estevão, porque Estevão era a resposta para a problemática daqueles dias. Então, às vezes nós estamos olhando para os ambientes, a gente fica tentando reproduzir o que o outro faz, para tentar estar no lugar que o outro está. Irmão, aquele lugar já está ocupado. Eu vejo aqui na comunidade que tem vários ministérios, que pessoas entraram e eram ministérios sem prestígios, que as pessoas viam pouco, mas porque o trabalho foi muito bem feito, as pessoas começam a querer trabalhar naquele ministério. E é assim que acontece. Eu lembro ainda que o trabalho que o Alisson e a Bela fizeram com o Alva, os jovens da comunidade. Eu lembro que todo mundo queria se envolver, todo mundo queria participar de alguma forma, porque trabalho, quando ele é bem feito, ele começa a atrair as pessoas. Só que muitas vezes a gente entra num lugar de minoria, sabe, de melindragem, assim. Ninguém gosta de mim, ninguém me chama, ninguém me olha, ninguém me vê, ninguém me escolhe. Irmãos, não tem espaço para isso. Você entende o que eu estou falando? Agora vamos seguir. Então nós lemos o versículo 1. Agora no 2, eles estão avançando. Primeiro, a igreja começa a crescer, tem problema. Agora eles vão levantar homens para ser resposta ao problema daqueles dias. E agora no verso 2 eles vão dizer assim: olha, não é justo que a gente abandone a palavra e a oração para servir as mesas. E isso aqui para mim bate muito assim forte no meu coração, principalmente para mim, né? Até dentro do testemunho que eu acabei de contar. É que muitas pessoas, quando elas chegam dentro de uma comunidade, elas começam a ser notadas pela devoção delas, porque elas têm uma inocência, uma pureza ao buscar o Senhor, e elas vão se encontrando com o Senhor. As pessoas vão vendo a sabedoria que vai emanando dela, mesmo que elas tenham pouco tempo na fé. Só que de repente vai chegando o trabalho da igreja, de repente vai chegando as demandas, e com o tempo a pessoa, ela para de se dedicar ao que trouxe ela até aqui, para começar a corresponder à demanda do trabalho que gerou aquilo que trouxe ela até aqui. É por isso que você vai ver muitos homens de Deus, que foram usados com muito poder, caindo. Ministros de adoração, pastores, pregadores, porque provavelmente esse homem, ele gastou muitos anos da vida dele orando, tendo tempo com a palavra. Só que chega um momento, irmãos, que o cara é conhecido, ele é soprado, e ele passa de alguém que vivia abraçado com sua Bíblia, vivendo momentos de oração profundos e momentos grandes de oração. Agora a vida dele começa a ser de aeroporto em aeroporto, já não tem mais vida local, já não tem mais pastor que fala sobre ele. Aí ele vai fazer o que esses apóstolos não fizeram. Não é justo que a gente vai servir a mesa e abandone a palavra. Não, a gente vai ficar na palavra, porque eu sei que essa é a dificuldade, irmãos. E aí o que acontece com o tempo? Cai. Por que cai? Não cai porque apareceu, cai na frustração, cai na tristeza, e cai até no pecado de imoralidade. Não aconteceu do nada. É porque em algum momento ele começou a se relacionar com o fruto do seu trabalho mais do que com aquele que gerou a demanda de trabalho. Um outro exemplo para você. Isso eu cansei de ver. Pastores que no começo do seu ministério
Eles eram extremamente dedicados ao estudo da palavra, à oração, ao jejum. Só que aí a igreja começa a crescer. Sabe o que acontece quando a igreja começa a crescer? Ele começa a querer acreditar que ele vai cuidar de todo mundo da comunidade. Ele abandona a palavra e a oração para começar a servir as mesas. E é uma coisa que eu quero dizer aqui para vocês como Origem Igreja. Nós, pastores, nós não conseguimos cuidar e atender todo mundo. Eu tomo até as palavras de João Batista dizendo: eu não sou Jesus. Eu não tenho poder para redimir a sua vida. Pelo contrário, meu papel é sair da frente e apontar: vão para Ele. Porque em pouco tempo, se eu cedo a pressão de acreditar que é o meu bom atendimento às pessoas que fazem elas voltarem para o próximo culto, eu serei um tipo de pastor que vai construir um tipo de igreja que você está cansado desse tipo de igreja. É por isso que nós falamos em pastoreio mútuo. É por isso que nós falamos em olhar para Cristo. Aí sabe o que acontece com a maioria desses pastores? Eles vão de domingo, sabe fazer o quê? Contar história em cima do púlpito. E aí a igreja reclama, mas não prega mais. Mas, meu querido, tem tantas coisas que era para você levar para Jesus. Você fez o seu pastor como o Faraó fez com o povo no Egito: trabalha, trabalha, trabalha. E aqui o papo não é sobre ser ou não ser acessível. Quem me conhece aqui, eu não preciso nem militar ao meu respeito. Eu amo gente, eu amo estar no meio de pessoas, eu amo. Se eu pudesse, eu me multiplicaria em 10 e estaria a todo momento com vocês. Só que eu não sou Jesus. Eu não posso abandonar a palavra e a oração. Isso é primário na minha vida, irmãos. De terça a sexta-feira, eu juntamente com o Alisson, com o Guilherme, nós religiosamente estamos aqui na igreja das 8h30 até às 5h30, 6 da tarde, mas todas as minhas manhãs, isso é algo particular, elas são para estudo e para oração. E toda semana eu sou tentado a abrir mão de um tempo de oração para tentar corresponder à demanda de uma comunidade. E não é porque as pessoas são ruins, amém, irmãos? Você não é ruim, tá? Eu te amo. Mas é porque essa é uma tentação natural. As pessoas têm problemas. Mas eu sei que o lugar que Deus está me chamando para proteger é o meu lugar de oração e o meu lugar de me dedicar à palavra. Então todas as minhas tardes é para servir as pessoas. E se eu tenho que sacrificar a tarde para servir as pessoas, ou amanhã para ministrar ao Senhor, eu tenho escolhido sacrificar as minhas tardes. Porque a queda é certa, irmãos. Analisa a sua vida aí. Será que você tem deixado a palavra e a oração para lidar com a demanda do avanço na sua vida? Deus está nos convidando para proteger um lugar. E sabe que lugar é esse, irmãos? É o lugar da oração, é o lugar da dedicação na palavra. Deus está nos chamando para isso. É por isso que muita gente se frustra dentro da igreja. Porque, irmãos, gente proativa dentro da igreja, pastor sempre tem que cuidar do coração com essas pessoas. Sabe por quê? Porque a igreja é sempre um lugar onde tem mais trabalho do que trabalhadores. Amém? Sempre. Então quando a gente vê alguém proativo, a gente tem vontade. Várias reuniões, eu fico pensando: nossa, essa pessoa seria muito boa nesse ministério. Nossa, mas essa mesma pessoa, eu gostaria muito que ela liderasse outro ministério. Mas eu quero te dizer, a gente sempre vai te ajudar a você não se envolver só com o trabalho, mas existe uma responsabilidade que é só sua. Existe um lugar mais importante. Primeiro, irmãos, sua devoção a Deus. Vamos lá, bem simples assim, ó, essa listinha aqui, ó, de prioridades. Primeiro, sua devoção a Deus. Amém? Segundo, a sua família. Terceiro, a igreja. Quarto, o seu trabalho. Se em algum momento você quiser colocar os carros na frente dos bois, pulando, sempre vai dar ruim. Então uma chave para a gente é a gente não se embriagar com o resultado do nosso trabalho.
mas sempre priorizar aquele início, aquele lugar onde Deus nos chamou. Esse é o lugar onde Deus vai nos proteger. Prova disso, Gênesis capítulo 9, do verso 20 e 21, a Bíblia vai dizer assim: sendo Noé agricultor, passou a plantar vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da tenda. Olha, que passagem até estranha. A Bíblia vai falar sobre o dilúvio, Deus varre a terra, Deus recomeça com a humanidade, e Deus escolheu a família de Noé para esse recomeço. A Bíblia vai falar que agora Noé, as águas abaixo, Noé sai da arca. Vai dizer que Noé, ele estabelece um altar para o Senhor após sair da arca. Depois aparece lá o arco-íris, sinal da aliança de Deus com a humanidade. E a Bíblia vai dizer que agora, porque Noé era agricultor, ele planta uma vinha e ele se embebeda com o fruto do seu próprio trabalho. Irmãos, como tem gente fazendo isso hoje? Como tem gente que Deus te entregou algo que é dele, mas porque você se embriagou com algo que é dele, você negociou o Criador por aquilo que o Criador proporcionou na sua vida. Sabe qual é a maneira que a gente tem para amar as coisas, irmãos? É amando a Deus. Deus, Ele não tem prazer em tirar de nós o dinheiro, em tirar de nós, sabe, o que nós amamos. Não, é que Deus sempre vai querer tirar do nosso coração aquilo que está na frente dEle. Então, Hugo, como eu faço para amar muito a minha família e proteger a minha família? Ame muito a Deus. Hugo, como eu faço para lidar com sabedoria com os meus negócios? Ame a Deus acima de todas as coisas. Seja honesto até o tutano. Como eu faço, Hugo, para criar os meus filhos? Ame a Deus acima de todas as coisas. Porque quando nós entregamos essas primícias, a lei da primícia era essa: quando você consagra a primeira parte, todo o resto está consagrado. O que vai dizer para nós? Mateus 6, verso 33. Busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. Deus precisa colocar dentro de nós essa porção de fé. Você não precisa de muita força do seu braço para as coisas darem certo. Você precisa amar o Senhor, buscar o seu reino, não se embriagar com o resultado daquilo que Ele está fazendo na sua vida. Você entende isso? Então vamos lá, falamos do verso 1, verso 2, agora vamos para o verso 3. Agora chega o momento que ele vai deixar claro quais eram os critérios para escolher aqueles homens. E aqui eu queria dizer quais são os critérios para que Deus encontre em nós um coração confiável para fazer algo através da nossa vida. E diz que o primeiro critério, irmãos, eram homens de boa reputação. Essa versão é a Almeida atualizada. Na King James vai dizer homens de bom testemunho. Na NVT vai dizer homens respeitados. Na linguagem dos dias de hoje vai dizer homens de confiança. Então olha só, a primeira coisa que Deus continua procurando em nós não é a nossa performance. Está muito ligado ao nosso caráter. Está muito ligado àquilo que Ele está fazendo no nosso ser, na raiz do nosso ser. Não está ligado aos nossos talentos, irmãos. É que a gente está olhando os finais. Sempre a gente quer ver o final, a coisa pronta. Mas Deus está olhando para dentro do nosso coração. E por quê? Ou talvez porque primeiro homens de boa reputação? Para mim é bem simples. É porque o poder que você carrega na sua vida é o quanto você tem de Deus. Mas o caráter que você caminha é o quanto Deus tem de você. E é isso que importa para o Senhor. Já vi muita gente cheia de unção, cheia de poder, chegar em casa e bater na esposa. E aqui eu não estou usando uma fala genérica. Realmente já sei, já vi de muitas histórias a respeito disso. Pessoas que vestiam como crente, andavam como crente, falavam como crente, mas era pior do que um descrente dentro de casa. Que os filhos agradeciam quando o pai ia para a igreja, porque era um demônio dentro de casa.
e pregava com poder, viu, meus irmãos? Porque tem bastante de Deus, tem práticas, meios de graça. Estuda, Deus entrega, irmãos. Ora, começa a ter percepção. Mas Deus não tem o camarada. Então, poder é o que você vai adquirindo do conhecimento dele. Mas caráter é o quanto Deus vai tendo de você. Quanto mais Deus tem de você, mais você se torna semelhante ao Filho. E a primeira coisa, irmãos, que nós precisamos trabalhar para viver a vontade de Deus lá na frente, é em quem nós somos. Então a pergunta para essa noite a primeira pergunta não é o quanto de Bíblia eu cresci no último ano, mas é o quanto de mais humilde, amável, paciente, sincero e verdadeiro eu me tornei no último ano. Não é sobre quantos dons do Espírito você tem, mas é como os frutos do Espírito têm invadido a sua alma. Essa é a primeira coisa que nós precisamos. E qual que era o trabalho, gente? Para que tanto critério, Deus? Olha os 3 critérios, irmãos. Primeiro, homens de boa fama. Então, homens que tinham testemunho das pessoas. Segundo, homens cheios do Espírito. Então, primeiro, homens que tinham boa fama, as pessoas reconheciam, as pessoas admiravam. Segundo, homens que tinham porção de Deus dentro de si. E terceiro, homens cheios de sabedoria, homens experimentados. Para que tanto critério, Deus? É só os diáconos. Você que já pensou dessa forma? É porque, irmão, guarda isso assim no seu coração. O seu ministério, eu vou tratar uma alegoria aqui com você, uma figura de imagem. O seu ministério, ele é semelhante à árvore que cresce do solo para cima, mas o seu caráter é semelhante à raiz que cresce para sustentar essa árvore. O que você faz e as pessoas estão vendo é sustentado por aquilo que você está se tornando. É a obra interior do Espírito, que muitas vezes as pessoas não veem, mas elas experimentam. Então a primeira coisa assim que nós precisamos ter em mente, ou a segunda, terceira coisa que eu já falei essa noite, Deus não se deixa enganar pela nossa performance ou talento. Deus sempre está atento a um coração. O tamanho que nós temos diante de Deus, irmãos, é Mateus, eu acho que é capítulo 11 ou capítulo 3, Jesus falando a respeito de João Batista, ele vai dizer, olha, não tem ninguém maior do que ele, dos nascidos de mulher. E depois ele vai usar, é paradoxal, por que não tem? Porque ele é o menor. Porque para Deus a nossa estatura está muito ligado ao tamanho da obra que Ele faz dentro de nós. E muitas vezes, irmãos, Deus não vai te tornar famoso ou grandão. Eu tenho falado muito aqui, irmãos, porque eu tenho refletido muito sobre isso. Existem pessoas que nunca vão chegar a ter 1.000 de seguidores no Instagram, nunca vão ter 10.000 de seguidores no Instagram, mas existe uma obra tão linda do Espírito dentro dessas pessoas, que diante de Deus, elas são muito maiores do que muitas pessoas que têm talentos incríveis, mas nunca se deixaram ser tratadas pelo Senhor. Essa é a fama que nós devemos desejar, essa é a audiência que nós devemos desejar, a audiência de um só homem, é aquele que sonda o nosso interior. Só que o nosso problema é que hoje em dia nós estamos celebrando mais os dons e os talentos do que a obra interna que o Espírito Santo gera dentro das pessoas e dos corações. Isso começa a te calibrar que o lugar que nós precisamos olhar muitas vezes está errado, irmãos. Hugo, quantos livros eu tenho que ler? Quantos cursos de teologia eu preciso fazer? Quantas horas? Me passa a cartilha, quantas horas eu preciso orar? Só quero fazer o suficiente para chegar lá. Irmãos, você precisa se esconder até que Deus te encontre. Você precisa encontrar satisfação num tempo que as coisas estão difíceis para você. Você precisa encontrar satisfação num tempo que Deus está gerando um crescimento interior dentro de você.
Lembra o adolescente quando começa a crescer muito? Quem que teve aquelas dores de crescimento? Dói os joelhos. Eu não sou muito grande, eu não tive essas dores assim. O Juninho não está aí hoje, né? O Juninho deve ter tido bastante dor assim. A verdade é que essas dores de crescimento, elas não dão em todo mundo, mas espiritualmente elas dão, irmãos. Todo ser humano vai ter essa dor de crescimento, para crescer ministerialmente, espiritualmente. Quando Deus começa a te expandir, é quando você tem 5 portas para entrar e Deus diz assim, você não vai entrar em nenhuma, porque o processo que eu quero para você é um processo onde eu te escondo, onde eu te guardo, onde eu posso falar no seu coração, sem interferência nenhuma de fama, sucesso e avanço. É Deus trabalhando dentro de nós. Então, o que são raízes? O que é esse crescimento interno? Para gerar esse primeiro requisito que os apóstolos falaram diante da igreja daqueles dias. Raiz, irmãos, são princípios e valores que vão crescendo dentro de nós. E na medida que eu vou amadurecendo, eu vou ganhando mais convicção, firmeza, alegria e satisfação em viver esses princípios, embora ninguém esteja vendo. Eu gosto muito de Mateus capítulo 6, no verso 6. Jesus está terminando ali o sermão do monte, aí ele vai falar a respeito de jejum, de oração e de esmolas. E quando ele está falando sobre oração, ele vai dizer, olha, quando for orar, entra no seu quarto, fecha a porta, fala com seu pai em secreto. Porque para todos nós existe um tempo onde a gente vai ser preparado sem as pessoas nos verem, gente. Para todo mundo. É assim, antes de você passar num concurso, o que você faz, irmão? Você dorme um pouco menos para estudar na madrugada. Quem aqui já passou por esse tempo de prestar prova? É assim ou não é? Está todo mundo lá na sexta-feira, curtindo, dando rolê. E você sabe que você não pode. Mas por que você não pode? É porque a sua vida é um pouco pior? Não, irmãos, isso é um juízo de valor. Fala, eu não posso porque eu preciso me especializar. Porque lá na frente a galera que só está curtindo vai ter que trabalhar um pouco mais, eu vou ser alguém que sou especializado, que pouca ação minha já gera uma boa remuneração. Tudo na vida vai exigir de nós um tempo nos bastidores. A vida com Deus também é assim. E eu estou falando sobre isso, eu quero falar um pouco da história de um homem que ensina muito para nós. 1 Samuel capítulo 16, abra lá comigo. 1 Samuel 16, a partir do verso 6, diz assim: acontecendo que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo, certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê, o ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, que disse, nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse, tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém o Senhor disse a Jessé, o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé, esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu, ainda falta um, o mais moço, ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé, mande chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez entrar. Davi era ruivo e de belos olhos e de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel, levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Irmãos, olha aqui para Davi, porque eu acho que Davi, ele é um estereótipo de muito daquilo que Deus deseja para nós, para que a gente viva o nosso chamado, a chamada de Deus para a nossa vida. Qual que é o contexto? Deus reprovou o rei atual, Saul. Deus pede para que Samuel vá até Belém
para que o novo rei seja ungido. Ele entra na casa de Jessé. E agora o próprio Samuel, ele olha para Eliabe e ele vê um homem formoso, ele vê um homem forte, e ele tem convicção que aquele seria o próximo rei. E Deus vai dizer para ele: olha, Samuel, o homem está atento ao exterior, o homem está atento à performance, o homem está atento àquilo que enche os olhos, mas isso não me chama atenção. O meu olhar é mais penetrante, o meu olhar é mais profundo, o meu olhar tem filtros que nada me engana, o meu olhar sonda o profundo do coração, sonda intenções, sonda motivações. Não é Eliabe, não é Abinadab, não é Samar. E agora, naquele momento, irmãos, ele pergunta: não tem mais nenhum filho? Acabaram seus filhos? E Jessé então vai dizer: olha, tem alguém sim, tem o meu filho mais novo. Agora, irmãos, cá entre nós aqui, o dia mais importante daquela casa, daquela família, a Bíblia mesmo vai dizer que quando Samuel ele chega aos portões de Belém, diz que os anciões saem ao encontro dele tremendo, e perguntam: a sua vinda é de paz? Olha como aquele homem era celebrado, respeitado, olha o tamanho da autoridade que carregava Samuel. Era praticamente o homem mais importante da nação, porque o próprio Saul, que era o rei, temia Samuel, e ele vem para jantar naquela casa, dizendo que ele ia ungir o rei, e o pai de Davi não trouxe Davi para a mesa. Irmãos, quantos de nós estamos hoje machucados, porque a gente tinha expectativa de participar de uma mesa que não nos convidaram? Só aconteceu comigo isso? Nunca aconteceu com você? Quantos nós trabalhamos, nos dedicamos, e no dia da celebração, e no dia da colheita, não chamaram a gente para a mesa? Aquele era Davi. Só que Davi não estava choramingando no fundo da casa, Davi não estava fazendo mal, sabe, de uma maneira rudimentar, de uma maneira desleixada o seu trabalho. Davi continuava trabalhando, Davi não precisou se apresentar, Davi não precisou, irmãos, eu sei que no meio dos negócios network é algo importante, mas no reino de Deus é um inferno esse tal do network. Pessoas que querem usar a igreja para alavancar os seus negócios, é um inferno, eu repito a palavra, é um inferno isso aí. Pessoas que querem conhecer outras para servir de trampolim para o ministério acontecer. Mas Hugo, é que assim, se não tiver contato com essa ou com aquela pessoa, não é a maneira que o Deus vivo apresenta para ministério acontecer durante a Bíblia toda. Não é. Davi não foi se projetando para chegar até aquele lugar e dizer: e eu? Ele foi chamado, ele foi convidado, ele foi achado, ele foi encontrado. Irmão, será que nós temos uma alma tão satisfeita em Deus, no lugar que nós estamos hoje, que nós vamos dar oportunidade de Deus nos encontrar? Ou será que a gente está se debatendo, se apresentando para tudo e todos? Deus nos encontra. E sabe por que Ele nos encontra? É bem lógico, é porque Ele vive procurando alguém que tem um coração que o ame. Então, enquanto eles estavam se dedicando em performance, em aparência, o próprio Samuel, que era alguém que ouvia Deus, estava se deixando levar pela aparência dos filhos de Jessé. Davi estava sendo experimentado no fundo de casa. Davi estava aprendendo o que era humildade, irmão. Sabe por quê, irmão? A gente só vai aprender o que é humildade quando a gente é humilhado. Nem todo humilhado é humilde, mas todo humilde um dia foi humilhado. Vai ler lá Filipenses 2, 3. Humilhação faz parte da vida dos filhos de Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, se humilhou.
Ah, pastor, eu aceito tudo, ser humilhado eu não aceito. Então você não aceita a cruz de Cristo para a sua vida. Talvez, irmãos, tem um princípio que eu ouvi ele ali em 2015, ele faz parte da minha vida. Quando você está querendo aparecer demais, é Deus te chamando para te esconder. Mas na fase que você conhecer tanto do Senhor e você quiser começar a se esconder, Deus vai começar a usar os seus para começar a te fazer aparecer. Então quer aparecer? Se esconde. Quer se esconder? As pessoas vão começar a te procurar para querer saber aquilo que está acontecendo na sua vida. Isso é um princípio espiritual. Davi está lá no fundo de casa. Agora, vai um pouquinho mais para frente, 1 Samuel 17. Olha que coisa linda. Primeira Samuel 17, a partir do verso 34. Davi respondeu: este seu servo apacenta as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque ele afrontou o exército do Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Só até aqui, irmãos. Olha só o contexto disso. Israel sai para a guerra contra os filisteus. A Bíblia vai dizer que eles estão num terreno onde tem 2 montes e um vale no meio. Em um dos montes está o povo de Israel, no outro monte está o povo filisteu. E diz que agora o povo de Israel, eles começam a fazer filas para sair em guerra contra os filisteus. E diz que de repente sai um filisteu de quase 3 metros, e ele começa a afrontar o povo de Israel. Ele diz: por que vocês estão fazendo filas para vir em guerra contra nós? Vamos fazer o seguinte: vocês escolhem entre vocês um homem, e esse homem, ele vai guerrear contra mim, ele vai lutar contra mim, e nessa luta de 2 homens, quem vencer, venceu a guerra, e quem perder se torna escravo do outro povo. E diz que agora o povo de Israel tremia de medo, porque era um gigante, era Golias. E diz que certo dia agora Jessé pega Davi está cuidando das ovelhas e fala: vem cá, filho, você vai levar farinha, um bocado de pão para os seus irmãos, 10 queijo branco para o oficial, para o comandante de 1000, que são os comandantes do seu irmão, e você vai trazer notícias dele. Davi, fazendo um bico de iFood agora, ele chega lá para levar esse alimento na guerra, e de repente ele ouve esse filisteu saindo e desafiando, e diz que toda manhã e toda tarde Golias saía e falava a mesma coisa, e todo mundo com medo. E Davi, ele ouve dizer que havia uma recompensa. Sabe qual que era a recompensa, gente? A primeira recompensa é que ele ganharia tesouros. A segunda recompensa era isenção de imposto para toda a família dele. Irmão, imagina, isenção de imposto para a tua casa. Fala a verdade, irmão, é de Deus, né? Mas ainda bem, né? Enfim, sem política, é melhor, nunca dá certo. E melhor ainda, isenção de imposto, riquezas, e ainda ele daria sua filha em casamento. Ou seja, quem vencesse ia se tornar automaticamente príncipe ali em Israel. E a Bíblia vai dizer que Davi agora, ele recebe aquela informação, um dos irmãos dele vê ele e fala: não era para você estar cuidando das ovelhas? O que você está fazendo aqui? E diz que ele tira o seu irmão da frente, ele segue, ele pergunta, outra pessoa confirma que teria aquela recompensa. Então levam até Saul dizendo: tem um rapaz lá que quer lutar. Saul fala: traz esse rapaz. Chega Davi, Saul fala para Davi: Davi, você vai morrer, porque aquele filisteu desde moço ele serve ao exército. E agora é nesse momento que Davi diz isso. Sabe o que Davi está falando em outras palavras? Olha, Saul, do mesmo jeito que Golias é muito maior do que eu, do mesmo jeito que Golias humanamente não pode ser derrotado, eu aprendi uma coisa,
que quando eu era fiel, fazendo um trabalho sem holofote nenhum, cuidando das ovelhas do meu pai, Deus me dava graça para derrubar leão e urso. E olha, uma coisa, o leão e as ovelhas eram do meu pai, só que agora, a nação que está sendo afrontada, não é mais ovelha do meu pai, é ovelha do Deus vivo. Se Deus me permitiu, onde ninguém me via, vencer muitas lutas, o que dirá agora diante de todas as pessoas, quando as ovelhas deles estão sendo afrontadas? Porque, irmão, esse tempo onde Deus nos leva para um lugar a sós, é um lugar onde nós vamos vencer, né? Até o ditado popular vai dizer, nós vamos matar um leão por dia. E na hora que a gente chegar diante de situações da vida maiores, situações maiores, Deus apenas vai executar numa proporção maior aquilo que você já tinha experiência quando ninguém te conhecia. Faz sentido isso para você? Preguei há semanas atrás sobre Jesus. Jesus foi para o deserto, Mateus capítulo 4. Jesus venceu tudo no deserto. Depois ele só saiu para externalizar o que ele já tinha vencido no deserto. Davi só foi contra Golias para externalizar não a fé que ele tinha em si mesmo, mas a fé que ele tinha no Deus de Israel, que o capacitou para vencer aquela guerra. Porque Deus estava olhando o coração de Davi, irmãos. A Bíblia vai dizer que assim que Davi foi ungido, o Espírito de Deus se apoderou dele. Então tudo que você precisa é de um coração ensinável, um coração vulnerável, um coração que deseja aprender, porque o restante, o Espírito de Deus vai te capacitar para fazer. Para Deus é muito mais fácil pegar um cara desajustado, mas que tem um bom coração, e Deus fazer através dele, do que Deus pegar um cara que tem muitas habilidades, mas é soberbo e duro de coração. É muito mais fácil. Porque Davi foi fiel no fundo de casa, gente. E às vezes a gente vai achar que grandeza é derrubar Golias. Não, grandeza não é derrubar Golias. Grandeza se faz quando você se porta como grande diante das tarefas simples, sem holofotes que Deus te põe para fazer. Derrubar Golias é apenas o externalizar na vida de um homem que tinha um coração puro e reto e era fiel numa tarefa sem prestígio nenhum. Suas grandes batalhas não são vencidas onde está todo mundo vendo, irmãos. Ali só tem o manifestar de quem já venceu no secreto ou de quem já foi derrotado no secreto. Então qual o posicionamento que Deus está querendo de nós, irmãos? Na medida que você crescer nos valores, nos princípios internos, é a medida que você vai ter um crescimento saudável diante das pessoas. E se você olhar para o seu coração e você perceber que você é muito maior em obras, em performance, do que internamente no Senhor, eu não sou um profeta do caos não, eu vou te dizer o que é consequência. Vai chegar a hora da tua queda. Se Deus te entregou algo que é maior do que você, a queda já é pronta, querido. Nem diria se Deus te entregou, se você conquistou algo que é maior do que a obra que Deus faz internamente em você, a queda é pronta. Não é questão se vai acontecer ou não, a questão é só de tempo. Pode demorar 10 anos, pode demorar meses. E eu espero que você não viva isso na sua vida. Então cresça para baixo, irmãos, cresça para baixo. Cresça onde ninguém está te vendo. Cresça naquilo que Deus está fazendo dentro de você. Aquiete seu coração, encontre satisfação nele. Sabe, essa é uma noite que a gente tem que procurar em Deus satisfação na fase, na estação que Ele está colocando a gente. Hugo, está faltando dinheiro. Irmão, Hugo, está faltando alegria. Eu sei, irmão. Encontre o Senhor no meio disso. Hugo, está faltando motivação. Davi e Estevão, eles realizavam trabalho sem muito holofote, brilho ou qualquer honraria humana. Mas sabe ao que eu vejo que se compara a vida de Davi e de Estevão? Vocês lembram do acontecimento da história do Titanic? Gente, quem lembra? Quem assistiu o Titanic? Vocês gostam do Titanic? É bonitinho, né? Eu acho bonitinho. E você lembra que aquele navio gigantesco, com toda a tecnologia daqueles dias,
e ele bateu no iceberg. E era um iceberg que a ponta dele, vocês vão ver que era bem pequenininha, a ponto de acontecer aquele atrito. Só que um iceberg pequenininho destruiu com um navio e ceifou centenas de vidas. E talvez o que Deus está querendo de nós é que a nossa vida seja comparada com um iceberg. É que a gente não apresente para as pessoas mais do que aquilo que a gente é. É que a gente não venda para as pessoas mais do que a gente é. É que aquilo que as pessoas estão vendo da gente represente apenas 10%, porque o iceberg é mais ou menos essa proporção: 10% está à vista, 90% está submerso. Porque seria tão bom, gente, se as pessoas olhassem para o nosso talento e se admirassem, mas chegar perto de nós, elas olhassem e falassem: nossa, é até talentoso, mas o talento é muito pequeno perto da vida, do caráter, perto da essência que essa pessoa transmite. Mas a grande verdade é que é o contrário. Quem aqui já teve a oportunidade de ter alguém famoso, que você admirava muito porque era bom, quando você conheceu, você ficou frustrado? Já aconteceu com você isso aí? Porque a gente investe no que está daqui para cima. Mas Deus continua procurando pessoas onde Ele pode fazer uma obra interior. Em Atos capítulo 6, irmãos, não precisa abrir, do verso 8 ao verso 10, vai dizer assim: Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então alguns dos que eram da sinagoga, chamados libertos e sirineus e alexandrinos, e os da Sicília e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pela qual ele falava. Então olha para esse jovem, olha para Estevão. Ele foi levantado para distribuir alimentos, sem holofote nenhum. Ele foi levantado para que outras pessoas pudessem se dedicar à palavra, pudessem se dedicar ao ensino, pudessem se dedicar à oração. Só que agora esse homem, ele se põe diante dos doutores da lei naqueles dias, e ele começa a pregar uma mensagem, pegando a história do povo judeu e convertendo elas em Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer que eles não conseguiam resistir à informação? Eles não conseguiam resistir apenas à sabedoria? Não, eles não conseguiam resistir ao Espírito. Sabe por quê, irmãos? Porque a mensagem de Estevão era coerente ao Espírito e à essência que ele ministrava, e isso ninguém pode negar, se torna irresistível. A Bíblia vai dizer que eles rangiam os dentes. A Bíblia vai dizer que eles não suportavam a mensagem daquele homem. E quem foi aquele homem? Foi alguém que se promoveu? Não, foi alguém que foi levantado para resolver o problema. E o primeiro critério que era marcante nele é quem ele era, não é o que ele fazia. E Deus continua preservando esse padrão para levantar e para chamar pessoas. Está ligado, totalmente ligado em quem nós somos em Deus quando ninguém mais está nos vendo. Quais são as práticas mais frequentes do nosso celular, no nosso quarto, quando nós estamos sozinhos? Porque você é, no seu íntimo, aquilo que você faz quando ninguém está te vendo, meu amigo. Qual a sua estatura? Dito essas palavras, qual o seu tamanho? Mas Hugo, Deus tem me usado, e cara, minha vida nem é tão coerente assim, amigo, a queda está próxima. E não é só a queda está próxima, sabe por quê? Hoje nós somos uma nação de gente desviada, porque muita gente investiu muito ministerialmente, investiu na estrutura daquilo que fazia, mas não cuidou do seu coração, mas não cuidou do lugar, do crescimento interno que só o Espírito pode fazer. Aí você não cai sozinho, você cai levando um monte de gente junto com você. E Deus está nos chamando para esse crescimento que é interno, irmãos. Atos 7, Estevão se torna o primeiro mártir da história. Sabe por quê?
porque ele tinha raízes bem firmadas na rocha, a tal ponto que ele poderia ser fiel até a morte. Olha só o que o texto vai dizer para nós ainda, não precisa abrir Atos capítulo 7, a partir do verso 54, ao ouvirem isso, ouvirem o que? A pregação de Estevão, ficaram com o coração cheio de raiva, e rangiam os dentes contra ele, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Olha, queridos, quando o primeiro mártir da história tombou, caiu, o Filho de Deus ficou de pé à destra do Pai. Isso para mim é muito forte, meus irmãos. Tamanha era a estrutura daquele homem, no meio do martírio. Em nenhum momento a sua fé vacilou, porque o que ele fazia era extremamente coerente com quem ele era. A chamada de Deus para nós é esta: não se apresentem maior do que aquilo que você é. Se dedique aonde ninguém está te vendo. Se dedique em crescer no caráter. Se dedique em ser um bom perfume para o seu lar. E a Bíblia vai seguir dizendo: eles, porém, gritando bem alto, tapavam os ouvidos, unânimes, avançaram contra ele. Você imaginou que pregação que é essa? Você imaginou que porção do Espírito que é essa? Que as pessoas rangiam os dentes, tapavam os ouvidos a tal ponto que saíram correndo contra ele. E a Bíblia vai seguir dizendo: e expulsando-o da cidade, apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Meu Deus! E quando o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condene por causa desse pecado. E depois que ele disse isso, morreu, e Saulo consentia a sua morte. A gente pode dizer, meus amigos, que Estevão foi a semente que teve que morrer para que uma árvore bem grandona crescesse. O nome dela é Paulo. Como a nossa vida pode ser extremamente marcante e relevante, mesmo que indiretamente, quando nós temos raízes bem firmadas, quando nós temos princípios e valores bem estabelecidos no nosso coração. Eu não sei se isso mexe com você, mas mexe muito comigo, irmãos. O que eu estou dizendo é que a relevância da sua vida, ela será medida pela profundidade da obra de Cristo dentro de você. O que vai ditar a firmeza com que você vai lidar com os dias difíceis da sua vida, meu querido, é o quanto Jesus cresceu dentro do seu coração. E talvez isso aqui dá várias respostas para você. Hugo, se a tua pergunta era: Hugo, o que eu preciso fazer para viver o meu chamado? Hugo, qual é o passo prático que eu preciso dar para viver a vontade de Deus? Irmãos, de maneira simples e essencial, essa mensagem pode te responder essa pergunta. E eu gostaria de orar com você aqui nessa noite. Seria que você ficasse de pé nesse momento. Oh, Jesus, tire toda inquietação do nosso coração, Jesus. Eu oro nessa noite, Pai, para que a gente se encontre em satisfação, Pai, no lugar que o Senhor nos plantou para viver, Pai. Eu oro, Pai, assim como eu orei aqui pela manhã, que o meu sentimento é o mesmo, Pai, da manhã. Eu oro para que o Senhor tire o amargo da vida dos meus irmãos, Pai. Eu oro para que o Senhor semeie doçura, Pai.
que os meus irmãos que talvez se encontram aqui, Pai, que já estão cansados, pensando que amanhã eles têm que ir para um trabalho que eles odeiam, eu oro para que nesse momento, Senhor, adicione uma dose de propósito no trabalho das mãos deles, Pai. Pai, semeie doçura, Jesus. Semeie doçura, Pai, doçura sobre a vida dos meus irmãos, Deus. Eu oro, Pai, para que nesse momento o Senhor venha trazer clareza a respeito daquilo que o Senhor deseja para eles, Pai. Que todo o desejo, que toda a inquietação da alma de fazer a vida acontecer, dê lugar, Pai, ao deleite em Ti, Pai. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente fica achando que Deus se importa só com o final, mas esse caminho, esse tempo de preparo, esse tempo de posicionar, ele é um tempo muito importante na nossa vida. A gente vai ver em Atos capítulo 9, a Bíblia vai dizer que Saulo, no caminho para Damasco, ele foi encontrado pelo Senhor. A Bíblia vai dizer em Gênesis, no capítulo 32, que Jacó, obedecendo ao Senhor, retornando para a casa do seu pai, ali no Val de Jaboque, ele se encontrou com o Deus de Israel. O caminho, ele serve para a gente encontrar com Deus, ele serve para Deus sarar nossas carências, para que a gente não faça do ministério a fonte de alegria da nossa vida. O caminho é importante, meus amigos, e nós precisamos nos encontrar no caminho com o Senhor. Dê sede, Pai, aos meus irmãos, dê um espírito sensível. Eu oro para que o Senhor coloque prazer novamente aos meus irmãos, para que eles voltem a orar de madrugada, Jesus, para que eles voltem a separar momentos da semana de consagração, para que eles voltem a jejuar. Eu oro, ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos retire, que o Senhor nos encontre, assim como Davi foi encontrado naquele dia, que o Senhor nos dê uma alegria, Pai, em estar nos bastidores, quando a sua voz é ativa nos bastidores, Jesus. Libera uma graça sobre os meus irmãos, Deus, recalibra o coração dos meus irmãos, que toda ambição mesquinha, que todo desejo ministerial, que não faz parte da sua chamada para a vida dos meus irmãos, que é mesquinho, Pai, dê lugar agora ao tesouro de grande valor, que é a nossa relação que nós temos contigo, Jesus. Derrama graça, Pai, derrama graça, derrama alegria.